Fala aí pessoal, tudo bem? Se você ainda não me conhece, meu nome é Pedro, eu sou estudante de medicina e aqui no canal a gente tem feito várias aulas sobre medicina. Mas agora a gente vai começar um projeto que a gente já tinha há algum tempo de fazer aulas, videoaulas sobre biologia. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para você estar acompanhando nossas próximas aulas de biologia. Então bora lá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a genética de populações, que é muito interessante, mas que muitas vezes os alunos têm dificuldade, mas como a gente vai ver aqui, não é tão difícil assim. Então, o que seria a genética de populações? Genética de populações é uma área da biologia que visa estudar a frequência e a distribuição de genes numa determinada população. Então, para a gente entender a genética de populações, a gente precisa de alguns conceitos fundamentais de genética, e é isso que a gente vai ver agora. Então, aqui eu representei uma célula humana. Na nossa célula nós temos o núcleo, que é composto pela carioteca e o material genético. O nosso material genético ele possui 46 fitas de cromatina. O nome mais correto é fitas de cromatina. Vocês podem ver também o termo cromossomo, mas o mais correto seria fita de cromatina, porque o termo cromossomo se refere a essa fita condensada. E nós teremos a condensação das fitas de cromatina no momento da divisão celular. Então esse termo é específico para esse momento da divisão celular. Então a gente tem 46 fitas de cromatina, ou como vocês podem ver, cromossomos, sendo que metade dessas fitas vem dos nossos pais e metade das nossas mães. De forma que nós teremos 23 pares de cromossomos. Então nós temos 23 pares dessas fitas de cromatina. Ou também nós podemos chamar de cromossomos homólogos. O que quer dizer cromossomos homólogos? Para cada cromossomo ou fita de cromatina que nós temos no nosso material genético, nós vamos ter uma outra fita correspondente do nosso outro pai. Então nós teremos para cada cromossomo uma outra fita que veio do outro pai, tá certo? Para a gente entender isso melhor, eu fiz aqui um desenho de dois cromossomos homólogos. Então, um cromossomo que veio do pai e outro que veio da mãe. E nesses cromossomos, nós teremos vários segmentos de DNA, que são chamados de genes, que irão expressar proteínas. E nós temos outro termo muito importante, que é o termo de alelos. O que seria alelos? Alelos são genes que estão em determinados locais, determinados locos do cromossomo ou da fita de cromatina. Então aqui eu representei dois alelos que estão num determinado locus desses cromossomos, dessas fitas de cromatina. Para a gente usar como exemplo, eu vou usar os alelos que determinam a pigmentação da pele. Então, os genes, os alelos, vão expressar proteínas que vão determinar características, como a cor dos olhos, cor dos cabelos e a pigmentação da pele. Nós temos a pigmentação normal da pele quando nós temos um gene ou alelo dominante. E nós vamos ter o albinismo quando nós tivermos dois genes, dois alelos recessivos. Então aqui nós vemos três genótipos. No primeiro genótipo nós vemos uma homozigose dominante. Sempre que vocês verem essa letra maiúscula, ela vai estar se referindo a um alelo dominante. Então quando a gente tiver esses dois alelos dominantes, nós teremos uma pigmentação normal, porque nós temos um gene, um alelo dominante. A mesma coisa aqui. Aqui nós temos uma heterozigose, que é o caso que eu dei aqui, em que nós temos um alelo dominante e outro recessivo. E como nós temos aqui também um alelo dominante, nós teremos a pigmentação normal da pele. Mas se nós tivermos dois alelos recessivos, nós teremos o albinismo. Então, aqui nós vemos dois termos muito importantes, que é o termo de dominância e recessividade. Como o albinismo é determinado por uma herança autossômica recessiva, ele precisa ter os dois alelos recessivos para a característica desse alelo ser expressa. Então, os alelos recessivos, eles precisam estar em dupla. Nós precisamos ter dois alelos recessivos para a característica desse alelo ser expressa. Agora que nós vimos esses conceitos básicos da genética, a gente vai falar de uma teoria muito importante, que é a teoria do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Hardy e Weinberg, que eram dois cientistas que foram muito importantes para a formulação dessa teoria. E essa teoria fala que em determinadas condições, em condições específicas,
nós teremos a permanência da frequência dos genes numa determinada população. Então, se nós tivermos determinadas condições, a frequência dos genes na população, elas vão se manter, elas não vão se alterar. A porcentagem desses genes não vai se alterar. Então, nós temos essas condições para o equilíbrio de Hardy-Weinberg, ou também chamado de equilíbrio genético, que são a ausência de mutações, seleção natural, seleção sexual, migrações, e nós temos que ter uma população grande, então uma ausência de uma população pequena. Então vamos entender isso melhor. Por que a gente precisa de uma ausência de mutações? Porque se a gente tiver a ocorrência de mutações numa determinada população, a frequência dos alelos nessa população vai se alterar. Vamos pensar, por exemplo, na população de insetos. Nessa população de insetos, nós só temos o alelo que determina a sensibilidade a um certo inseticida. Então, a frequência desse alelo nessa população é de 100%. Se ocorrer uma mutação nessa determinada população e surgir um alelo de resistência a esse inseticida, a frequência dos genes já vai se alterar, a frequência desses alelos já vai se alterar, de forma que o inseticida vai atuar nessa população e a tendência é que ocorra uma predominância dos indivíduos que têm o alelo que promove a resistência ao inseticida. Nós precisamos também de uma ausência de seleção natural. Por que ausência de seleção natural? Vamos pegar o exemplo que a gente acabou de dar. Por exemplo, se a gente tiver uma seleção natural numa população de insetos, de forma que o inseticida é o agente de seleção, os indivíduos resistentes vão predominar na população, de forma que nós vamos ter mais genes que determinam a resistência a esse inseticida. Então, a gente precisa de uma ausência de seleção natural para a frequência dos alelos nessa determinada população não se alterar e se manter constante, permanecendo assim o equilíbrio genético ou de Hardy-Weinberg. Além disso, nós precisamos de uma ausência de seleção sexual. Por que ausência de seleção sexual? Porque os indivíduos que têm uma maior possibilidade de acasalar com outros indivíduos têm uma maior probabilidade de gerar descendentes. Então esses indivíduos geram mais descendentes e dessa forma os alelos que eles possuem começam a predominar na população. Então, para a gente ter esse equilíbrio genético, nós não podemos ter a seleção sexual, de forma que todos os indivíduos dessa população eles têm a mesma probabilidade de acasalar entre si, de forma que a reprodução, o acasalamento entre os indivíduos dessa população vai acontecer ao acaso. Outra condição é a ausência de migrações. Vamos pensar, por exemplo, no albinismo. Nós temos lá uma população de indivíduos com alguns indivíduos albinos. Se os indivíduos albinos eles saem dessa população, nós vamos ter uma diminuição da frequência do alelo recessivo que determina o albinismo. E a mesma coisa se indivíduos albinos chegarem nessa determinada população. Se indivíduos albinos chegam nessa determinada população, nós vamos ter um aumento da frequência do gene que determina o albinismo, do gene recessivo que determina o albinismo. Outra condição que nós precisamos ter é uma ausência de uma população pequena, nós precisamos de uma população grande. Por que uma população grande? Vamos pensar num caso que a gente tem uma população de 20 indivíduos. Desses 20 indivíduos, 2 indivíduos são albinos e 18 têm a pigmentação normal. Se acontecer de um indivíduo albino morrer, a frequência do alelo recessivo nessa população já vai mudar muito, porque nós teremos apenas um indivíduo albino. Mas vamos imaginar uma situação que aconteceu esse mesmo evento na população brasileira, por exemplo, que é uma população muito grande. Então, se um indivíduo albino morre na população brasileira, a frequência do alelo que determina o albinismo não vai se alterar tanto assim. Então, nós precisamos ter essas condições para ter o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Agora que a gente falou do equilíbrio de Hardy-Weinberg, vamos falar do teorema matemático que mostra a frequência dos genes numa determinada população quando a gente tem o equilíbrio de Hardy-Weinberg ou equilíbrio genético. Então, nós temos um teorema matemático que vai mostrar a frequência dos genes, frequência dos alelos e também dos genótipos em uma determinada população que está em equilíbrio genético. Então, vamos imaginar a situação que a gente tem a frequência do alelo dominante, que a gente vai chamar de P, a frequência do alelo recessivo, que a gente vai chamar de Q.
Então nós temos uma expressão matemática que fala que a soma da frequência dos alelos de uma determinada população é igual a 1. Então nós vemos aqui que a frequência do alelo dominante mais a frequência do alelo recessivo é igual a 1. Então nós temos aqui nossa primeira fórmula muito importante, que fala que a frequência dos alelos de uma determinada população é igual a 1 ou 100%. Se a gente eleva os dois lados da igualdade ao quadrado, a gente vai chegar em outra expressão muito importante. Então, elevando os dois lados da expressão ao quadrado, a gente mantém a igualdade. Então, nós temos que P mais Q ao quadrado igual a 1. P mais Q ao quadrado igual a 1 nada mais é que P mais Q vezes P mais Q. Então, fazendo a multiplicação, nós teremos P ao quadrado mais PQ, multiplicando aqui embaixo, mais PQ mais Q ao quadrado, que seria P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1. E essa é outra expressão muito importante do teorema de Hardy-Weinberg. Essa expressão ela vai dar a frequência dos genótipos. Enquanto essa expressão deu para a gente a frequência dos alelos, essa expressão vai dar a frequência dos genótipos numa determinada população. Então nós temos que a frequência do alelo dominante ao quadrado dá o valor da frequência do genótipo homozigoto dominante. Enquanto essa expressão 2 vezes a frequência do alelo dominante vezes a frequência do alelo recessivo dá o valor da frequência do genótipo heterozigoto. E nós teremos que a frequência do alelo recessivo ao quadrado vai dar o valor do genótipo homozigoto recessivo. E essa expressão será igual a 1. Então, através dessas duas expressões, a gente consegue achar não só a frequência dos alelos, mas a frequência dos genótipos numa população que está nessas condições, em que a gente tem um equilíbrio genético, um equilíbrio de Hardy-Weinberg. Agora eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender melhor esse teorema matemático. Então, no exemplo, a gente tem uma população com 100 indivíduos, desses 100 indivíduos, 9 indivíduos são albinos. E através desses dados, a gente precisa saber qual a frequência dos genótipos dessa população. Então a gente viu que o albinismo é determinado por uma herança autossômica recessiva. Então esses 9 indivíduos, eles terão o genótipo azinho ou homozigoto recessivo. Então a gente já consegue achar a frequência desse genótipo. Então a frequência do genótipo homozigoto recessivo é o número de indivíduos que tem esse genótipo, ou seja, 9 sobre o total da população, que é 9 sobre 100 ou 9%. Então a gente já acha a frequência desse genótipo. Achando a frequência do genótipo homozigoto recessivo, a gente consegue achar a frequência do alelo recessivo, através dessa fórmula que a gente viu aqui, que a frequência do genótipo homozigoto recessivo é igual à frequência do alelo recessivo ao quadrado. Então a frequência do alelo recessivo ao quadrado é igual a 9% ou 9 sobre 100. De forma que a frequência do alelo recessivo é a raiz de 9 sobre 100 ou 3 sobre 10, que é a mesma coisa que 30%. Achando a frequência do alelo recessivo, a gente consegue achar também a frequência do alelo dominante através dessa fórmula. E como a gente viu, a soma das frequências dos alelos de uma determinada população é igual a 1 ou 100%. Então, a frequência do alelo dominante mais a frequência do alelo recessivo é igual a 1. Então, a frequência do alelo dominante é igual a 1 menos a frequência do alelo recessivo, que é 0,3 ou 30%. 1 menos 0,3 igual a 0,7 ou 70%. Então a gente já achou a frequência dos dois alelos nessa determinada população. E achando a frequência dos alelos, a gente consegue achar agora a frequência dos genótipos que estão faltando. Vamos achar então a frequência do genótipo homozigoto dominante. A gente viu que a frequência do genótipo homozigoto dominante é igual à frequência do alelo dominante ao quadrado. Então, a frequência do genótipo homozigoto dominante é igual à frequência do alelo dominante ao quadrado. Então, essa frequência do genótipo homozigoto dominante é igual à frequência do alelo dominante, que é 0,7, ou 7 sobre 10,
ao quadrado. 7 ao quadrado, 49. 10 ao quadrado, 100. Isso é a mesma coisa que 49%. Então a gente já achou a frequência de dois genótipos, homozigoto dominante e homozigoto recessivo. Para a gente achar a frequência do genótipo heterozigoto, ou a gente faz essa fórmula, ou seja, a frequência do genótipo heterozigoto igual a 2 vezes a frequência do alelo dominante vezes a frequência do alelo recessivo. Ou a gente faz que a frequência dos genótipos, a soma da frequência dos genótipos é igual a 1. Então, se aqui a gente tem 49% e aqui 9%, 49 mais 9, 58. Então, a frequência do genótipo heterozigoto é igual a 42%. Se a gente somar, então, a frequência desses genótipos, 42%, 49, mais 9, nós teremos 100% ou 1. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou estar colocando, entre essa semana e a próxima, um outro vídeo resolvendo um exercício sobre genética de populações. Tenho certeza que vocês vão conseguir entender muito melhor esse tema sobre genética de populações. Então é isso aí, pessoal. Até mais.